A lista em Python é uma das estruturas de dado mais versáteis que a gente vai ter. Ela vai servir de base para muitas implementações interessantes. Hoje, na aula, a gente vai aprender então como utilizar uma lista, o que é uma lista e como fazer todo tipo de coisa com essa estrutura de dados muito poderosa. Então, como sempre, aqui a referência ao nosso livro Pense Python, o link vai estar na descrição. E o que é uma lista? Uma lista é uma sequência de valores. Esse valor pode ser absolutamente qualquer coisa, todo tipo de variável, qualquer tipo, né, string, int, outra função, outra lista, qualquer coisa pode ser um valor de uma lista, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a prática, ok? Primeira coisa, como é que eu declaro uma lista? Muito simples. Eu coloco colchetes. Colchetes vazio já é uma lista. Essa é uma lista vazia. Óbvio que eu também posso atribuir essa lista, esse valor, a uma variável. Então eu posso ter minha variável aqui, lista, que vai receber essa lista vazia, ok? Vamos pensar coisas que a gente pode querer listar. A gente pode querer listar, fazer uma lista de compras quando a gente vai no supermercado. A gente pode querer listar frutas. Esse exemplo aqui vai ser, eu vou usar como exemplo recorrente aqui nessa aula, então eu vou querer uma lista de frutas. Para a gente deixar mais explícito, eu vou mudar o nome da minha variável para frutas, e aqui dentro eu vou simplesmente escrever os valores. Então, a primeira fruta que eu quero é maçã, e aí eu sempre separo os valores de uma lista utilizando vírgula. Primeira fruta, maçã, e aí eu posso ter quantos elementos eu quiser. Eu poderia ter uma lista só com um elemento, eu poderia ter uma lista sem elementos, como eu já mostrei anteriormente, e eu também posso ter um número X arbitrário qualquer de elementos. Então, vou colocar a pera e vou colocar a banana, ok? Tenho 3 só frutas aqui, mas poderia, igual eu expliquei, ter 10, 15, 20, 30, quantas eu quisesse. Uma ou zero também são valores válidos. Então, eu vou criar uma segunda lista aqui, para mostrar que não precisa ser só string, não é só texto que eu guardo dentro de uma lista. Eu posso guardar números, 1, 2, 3, eles não precisam estar em ordem, pode ser 10, 5, 4, tanto faz, ok? Eu posso misturar, lista misturada. Eu posso ter maçã e um número na mesma lista. Eu posso ter inclusive none, um valor que none representa nada em Python, né? Seria equivalente ao null, parecido com null, não exatamente igual. É um valor que não tem nada. E olha só que legal. Eu posso, inclusive, ter outra lista dentro da minha lista. Então eu posso, por exemplo, copiar aqui essa lista de frutas e colocar ela dentro da minha lista. E posso até referenciar funções. Então eu posso, por exemplo, colocar a função max aqui. Isso aqui vai ser uma referência para a função max. Então eu posso colocar qualquer tipo de objeto dentro da minha lista, ok? Eu vou apagar isso aqui para não ficar muito confuso. Mas para a gente visualizar então essas listas... vamos criar aqui uma lista vazia também, né? Só para a gente mostrar que eu também tenho essa opção de criar uma lista vazia. E aí, para a gente ver se está tudo funcionando, vamos printar então, né? Salvei meu script, vou executar aqui no terminal. E tá lá, a primeira lista maçã, pera e banana. A segunda lista, os meus números. E a minha terceira lista, uma lista vazia, ok? Só uma nomenclaturazinha, quando a gente tem esse tipo de lista aqui, é uma lista aninhada, ok? Essa palavra aninhada, talvez quando você for entrar numa documentação um pouco mais aprofundada a respeito de listas, talvez você encontre essa palavra e não saiba o que significa. Então, uma lista dentro da outra significa uma lista aninhada, ok? A lista, ela tem algumas características. Se você veio de outra linguagem de programação, se já estudou C, por exemplo, você sabe que existe uma estrutura de dados chamada array. O array, ele é uma cadeia, uma sequência, um pedaço, não lembro o termo em português certinho para array, mas é um arranjo. Array é arranjo em português, né? São valores contínuos em memória. Então, eu posso, por exemplo, acessar um valor específico desse meu array. Listas são bem parecidas, ok? Eu posso acessar um valor. Por exemplo, eu tenho a minha lista de frutas, mas eu quero ver qual que é a primeira fruta, digamos que eu fosse no mercado comprar essas 3 frutas. Eu quero ver o primeiro valor. Eu posso
Então, utilizar colchetes depois do nome da minha lista para acessar o valor 0. Por que 0? Se o primeiro é maçã, não tinha que colocar 1? Não, isso é uma coisa comum em outras linguagens de programação. Talvez, se essa é a sua primeira aula vendo listas ou uma estrutura de dados, pode ser um pouquinho confuso, mas acredito que a maioria das linguagens de programação, pelo menos o Python e outras linguagens que a gente geralmente aprende na faculdade, são indexadas em 0. Index é o número, a posição que o meu objeto está. Então, a posição da maçã é a primeira posição. Como é o index dela, certo? Como minha lista é indexada em 0, significa que a primeira posição é 0 e não 1, ok? Isso tem uma série de motivos para ser assim, eu não vou entrar em detalhes. Se você achar interessante, você pode pesquisar, tem a ver com a maneira como a gente acessa a memória do computador. Mas então, se essa aqui, a primeira posição é a 0, a segunda posição é a 1 e a terceira posição é a 2, ok? Então, quando eu acesso fruta e 0 através do meu operador colchetes, que é esse operador de acesso, então eu retorno maçã. Se eu tentar acessar a posição 1, eu vou ter o segundo objeto, que é pera. E se eu tentar acessar a posição 2, eu tenho o terceiro objeto, que é banana. E o que acontece se eu tentar acessar a posição 3? Eu vou ter um erro. O index, então, a posição, o index, está fora do range da minha lista. Então, minha lista só tem 3 objetos e eu estou tentando acessar a terceira posição, que é o quarto elemento. Mas não existe um quarto elemento, então dá erro, ok? Se eu adicionar aqui outra fruta, abacate, aí sim, quando eu rodar, eu vou acessar o abacate. Então, notem que uma noção muito importante, gravem isso que eu vou falar agora. Então, o último index, se eu tenho um objeto indexado em 0, o último item dele, o último valor, sempre vai ser o comprimento da minha lista menos 1, certo? Por exemplo, essa lista tem 4 objetos, o comprimento dela é 4. Então, o último valor, o último item, é o index do comprimento da minha lista, que é 4 menos 1. Então, é 3. O item na posição 3 é o abacate. Isso, obviamente, acontece porque eu estou indexando em 0, como o primeiro objeto é 0, então o último vai ser n-1, onde n é o comprimento da minha lista, beleza? Se ficou um pouquinho confuso, volta e escuta a explicação de volta, porque essa noção é muito importante. É muito, muito importante vocês entenderem isso, não só para programação em Python, mas para basicamente qualquer linguagem estruturada que tenha laço de repetição. Essa noção de que o index começa em 0, de que a iteração máxima é sobre o tamanho da lista menos 1, é muito importante, ok? Então vamos lá. O que é uma lista? É uma sequência de valores, e a gente sabe que a lista ela pode aceitar qualquer tipo de valor. E ela pode ser vazia, ela pode ter N elementos. Outra propriedade muito importante da lista, uma coisa que cai em questão não só da tua prova, que o professor pode cobrar, como cai em entrevista de emprego, e eu sei que cai mesmo, que não é coisas que as pessoas falam, porque quando eu fiz a minha primeira entrevista de emprego, o primeiro trabalho full stack que eu trabalhei na vida, me fizeram exatamente essa pergunta, que é... A pergunta, eu vou deixar pra lá a pergunta, depois eu explico, mas a propriedade que responde essa pergunta é: a lista é mutável, ok? A lista é mutável. Então, quando eu defino esses valores aqui, eles não vão ser os valores para sempre durante a execução do meu programa. Eu posso alterar esses valores. E como é que eu altero um valor de uma lista? Eu vou acessar a minha lista. A gente já sabe que para acessar eu utilizo então o operador colchetes, e aqui eu vou colocar a posição no meu elemento. Nesse caso eu quero acessar o primeiro valor, então eu quero alterar o valor maçã. E aqui eu posso reatribuir ele, porque a lista é mutável. Se a lista fosse
imutável, eu não poderia reatribuir o valor, algum valor da minha lista, ok? Então, por exemplo, eu posso trocar maçã para laranja. E se agora eu printar o meu array de frutas, a minha lista de frutas, desculpa, olha só, não é mais maçã o primeiro valor, é laranja. Existem estruturas de dados imutáveis? Sim, a tupla. A tupla eu defino com parênteses. E aí esses valores são imutáveis. Eu não consigo fazer tupla 0 igual a qualquer outra coisa. Isso não funciona. Inclusive, acho que ele vai me dar um erro aqui. Exatamente. Ó, objetos do tipo tupla não suportam nós redefinirmos um valor, ok? Ah, e o que é uma tupla? Não sei o que. Se vocês acham interessante uma aula sobre tupla, deixa aí nos comentários que eu posso trazer. Mas a pergunta que me fizeram nessa entrevista de emprego, uma vaga para pleno, não era nem sequer uma vaga para júnior, é qual a diferença de uma tupla para uma lista? E a resposta que querem ouvir quando perguntam isso não é e uma você define com parênteses e a outra com colchetes. Não. A resposta é, uma é imutável, a tupla é imutável e a lista é mutável, ok? Isso é uma pergunta básica de estrutura de dados que se você não souber responder, você com certeza não vai pegar esse emprego porque é o básico do básico, né? Então se você não sabe nem isso, dificilmente vão confiar em você um cargo de pleno, ok? Vamos lá. Como eu faço para comparar objetos da lista? Eu quero saber se um objeto faz parte de uma lista. O Python ele tem uma questão muito interessante que é a similaridade com a linguagem natural. Então, ele provê para a gente o operador in. Vamos ver. Ó, eu vou printar aqui dentro uma comparação. Então, esse print vai me retornar verdadeiro ou falso. É como se eu estivesse comparando 1 igual a 1. Isso aqui vai retornar verdadeiro. Eu quero saber se o meu elemento maçã existe na lista frutas. Então eu quero saber se maçã faz parte da minha lista frutas. Muito simples. Vou colocar a variável que eu quero saber se existe na lista, maçã, e aí eu uso o operador em, ok? E passo o nome da lista, frutas. Maçã está em frutas? Vamos ver o que isso aqui vai me retornar. True, sim, é o primeiro elemento. Laranja está em frutas? Não. Tem maçã, pera, banana, abacate. Laranja não está em frutas. Então eu posso fazer isso em um if statement. If maçã em frutas, print comprar maçã. Beleza? Vamos lá. Printou comprar maçã, porque maçã é o primeiro elemento de frutas, ok? Então é assim que eu faço para comparar, saber se um objeto faz parte da minha lista. Claro que esse objeto poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, eu posso fazer if1 em números e agora não faz sentido comprar maçã, mas a lógica é a mesma. Se eu colocar aqui um valor que não tá, então vamos 100 não tá em números, ele não vai printar nada, justamente porque o número 100 não aparece nessa lista, beleza? Mas eu disse que listas são uma estrutura de dados muito poderosa em Python. Mas por quê? Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente pode fazer com lista, tem algumas coisas mais avançadas que a gente pode deixar para uma aula futura, mas a coisa básica mais legal de lista é iterar sobre listas. Lista é um objeto iterável. O que isso significa? Bom, vamos ver na prática. Se você veio do C, de novo eu tô fazendo essa comparação porque eu sei que tem bastante gente que acaba aprendendo na faculdade, acaba vendo uma videoaula mais antiga, estuda C, estuda Portugal, alguma linguagem assim, e aí as coisas são um pouquinho diferentes. Se você veio de uma dessas linguagens, você provavelmente percorria um array de uma maneira similar a essa. Então eu vou ensinar a gente a percorrer uma lista através do seu índice. Lembrando que o índice é a posição de cada elemento. Maçã tem o índice 0, porque listas são indexadas em 0, pera tem o índice 1, banana tem o índice 2, abacate tem o índice 3. Como é que eu faço para percorrer a lista utilizando o índice? Então eu vou fazer meu laço for, vou atribuir um iterador i no range.
eu sei que minha lista tem 4 elementos, então o meu range tem que ser 4, né? E aí eu vou printar frutas acessando o meu índice I, ok? Isso aqui vai fazer eu printar cada um dos elementos da lista, porque na primeira iteração I vale 0, ele vai acessar fruta I0, que é maçã. Na segunda iteração do laço for, I vai ser 1, ele vai acessar o índice 1 e vai printar frutas 1, que é pera. Na terceira é 2, vai printar banana. E no último, abacate, ok? Mas óbvio que eu não posso deixar isso aqui hard-coded, porque se eu vier aqui adicionar a coitada da laranja, aí eu não vou printar ela, porque a minha iteração só tem 4 valores, o range é 4, então só vai até o índice 3 e eu não mostro a laranja. Como é que eu faço para dinamicamente sempre iterar sobre todos os elementos? O índice de todos os elementos. Muito simples. O Python possui uma função para a gente ler o comprimento de uma estrutura de dados. Nesse caso, a gente vai usar para ler o comprimento de uma lista, que é a função len. Len de frutas. Vamos printar o len de frutas para a gente ver quanto é que é. Opa, desculpa. 5, tá vendo? Então, o len de frutas é 5 porque eu tenho 5 elementos. Então, se eu colocar esses 5 aqui no meu range, agora ele sempre vai iterar sobre todos os índices. Porque se eu adicionar um objeto aqui, esse meu comprimento vai aumentar em 1, porque ele é dinamicamente lido através da função len. E agora, se eu rodar, então, dessa vez, finalmente vai printar a laranja. E se eu colocar mais frutas aqui, guaraná, açaí, qualquer fruta que eu colocar, ele vai reler o comprimento, né? O comprimento agora aumentou, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele realmente vai iterar sobre. Vai iterar de 0 até 6, que são 7 valores. E aí eu vou acessar todos os elementos, ok? Normalmente a gente não faz isso aqui numa variável separada. Normalmente a gente faz dessa maneira aqui. A gente coloca uma função dentro da outra e, obviamente, o resultado é o mesmo. O resultado de len já vai ser atribuído diretamente como parâmetro de range, ok? É assim que eu acesso a lista se eu precisar do índice. Eu posso printar aqui o índice junto. Então eu tenho tanto o meu índice, quanto eu posso acessar a fruta do índice especificado através do operador de colchetes de acesso que a gente já aprendeu. Mas, normalmente, eu acredito que na maioria das vezes, a não ser que esteja programando em algum escopo bem específico, que você realmente precise do índice, a maioria das vezes a gente não quer saber do índice, a gente só quer saber do valor que está dentro da lista. E a lista, ela é iterável. Então, ao invés da gente utilizar um índice para acessar cada elemento, a gente pode acessar diretamente os elementos de uma lista iterando sobre ela. Então, ao invés de passar um range, eu posso passar diretamente a minha lista na função for. Isso é muito legal, muito útil e facilita muito o código. Então agora, se eu printar só o meu i, vamos ver o que a gente vai ter de retorno? Olha só, ele retorna cada um dos objetos que está dentro da lista frutas. Legal, né? Cada um dos objetos vai ser printado independente do tamanho da minha lista. E olha só, como esse não é mais um iterador, agora ele é o próprio elemento, não faz mais sentido eu usar a convenção de nomenclatura i para iterador, porque isso aqui não é mais um iterador, isso aqui agora é a própria fruta, é o próprio objeto que eu estou printando. Então se isso aqui fosse um outro objeto com mais complexo, um número, um float, uma função, qualquer que fosse o valor dentro da lista, eu estaria iterando sobre ela. Então, eu em vez de chamar de i, eu posso chamar de fruta. E eu sei que essa fruta é um dos objetos da minha lista frutas. Então, em geral, a gente faz isso, a lista no plural e o objeto, quando eu estou iterando sobre ele, no singular. E aí eu posso fazer, por exemplo, um print, comprar, e aí a minha fruta diretamente. Eu não preciso mais acessar pelo índice. E olha só que legal, eu preciso comprar maçã, comprar pera, comprar banana, comprar abacate e assim por diante. Muito maneiro, né?
Beleza. Acho que a gente passou aqui na maioria das coisas. Vamos ver agora, então, operações sobre listas. Vou apagar aqui tudo. Vamos para outro escopo de exemplo. Eu vou chamar uma lista A 1, 2, 3 e uma lista B. Opa, desculpa, eu abri ela sem querer. 4, 5, 6. Beleza? Óbvio que isso aqui é só um exemplo, não é pra você sair dando nome de lista com uma letra só, tá? Vamos dar nome bonitinho. Isso aqui é só um exemplo. Se eu quiser somar A com B, bom, primeiro a gente precisa definir o que é somar, né? Eu não quero somar 1 mais 4, 2 mais 5, 3 mais 6. Eu quero que esses valores aqui venham parar aqui dentro dessa maneira aqui, tá ligado? Essa aqui é o que a gente vai definir como soma de listas. Então é pegar os valores de uma e colocar no final da outra. E o Python, muito esperto que é, provê um operador mais pra gente que faz isso automaticamente. Então se eu printar o meu C, nós vamos ver que a lista então está concatenada. Isso é uma concatenação de lista. Eu estou colocando uma lista no final da outra. É isso que a operação soma de lista faz, ok? Outra operação que a gente tem em lista é a operação multiplicação, que é uma operação para a gente repetir uma lista X vezes. Por exemplo, às vezes, principalmente se vocês estiverem fazendo exercício de maratona de programação, umas coisas assim, às vezes a gente precisa de uma lista mais ou menos assim. Zeros, 0, 0, 0, 0, 0, um monte de zero. 32 zero, 64 zero. Tanto zero quanto for. Pô, e escrever isso aqui na mão é muito chato, né? Sei lá, eu até posso vir aqui copiar, fazer Ctrl V, 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 V. Pô, mas isso aqui é muito ruim, né? Porque aí se eu precisar mudar pra testar alguma coisa, aí ferrou. Aí eu vou ter que ir lá e editar o número de zeros. Então, existe um operador, que é o operador de multiplicação da lista, que é um operador de repetição, que funciona assim. Eu vou pegar uma lista qualquer. Nesse caso aqui ela tem só um objeto, mas ela pode ter quantos objetos for. E aí eu faço vezes... Opa, desculpa, eu apaguei o zero. Vezes quantas vezes eu quiser repetir. Então, se eu quiser repetir 4 vezes, 4. E aí agora eu tenho uma lista com 4 vezes o valor 0. Se eu quisesse 32, tá lá, uma lista com 32 vezes o valor 0. Essa lista, ela não precisa ser de um valor só. Então eu posso ter, por exemplo, a lista 1, 2, 3 e multiplicar ela duas vezes. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Ela vai repetir os valores sequencialmente. Ela basicamente vai concatenar ela mesma no fundo. É como se eu fizesse lista mais lista. 1, 2, 3, 1, 2, 3, o mesmo resultado. Só que ao invés de ser só uma vez, como tá aqui, vai ser X vezes, né? Então fica mais legível se eu fizer dessa maneira aqui, ok? Passamos então pela maioria das coisas, bem legal. Vamos agora ver então a questão dos métodos que as listas possuem. Então eu vou manter essa lista C aqui do exemplo para a gente ver o primeiro método, que é o append. Então a minha lista C agora, ela é a lista A concatenada com a lista B, mas e se eu quiser adicionar o 7? Porque eu defini o C dinamicamente. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui adicionar o 7, e aí beleza, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, se o B ele não vier, ele não tiver hard-coded, ele vier de outro lugar, vier de um input de usuário, e eu quiser adicionar um valor no final do meu C, como é que eu faço? Eu vou ter que fazer mais uma lista aqui, 7. Não é muito legal, né? Seria legal a gente dinamicamente dar o append com uma funçãozinha. E é justamente a função append, né? O append seria adicionar ao final. Então, se eu chamar c.append, eu posso colocar qualquer valor no final da minha lista, como o número 7. Ah, tá, desculpa. Ó, esse aqui é um erro bem comum, tá? Prestem atenção que eu dei o append dentro do print. Qual que é o problema de fazer isso aqui? Essa função append tem um retorno. Quer dizer, não tem um retorno. Ela não retorna nada. Ela é uma função que não retorna. Então, se eu coloco essa função dentro do meu print, ela vai printar none, porque ela não retornou nada. Então, o append eu preciso fazer aqui fora do print.
E aí eu preciso printar o C. Tá vendo? Agora sim eu consegui printar. Entenderam? A minha função append não retorna nada. Ela modifica a lista original. Então a lista original é modificada pela função append. Beleza? Vamos supor agora que eu tenho uma outra... Opa, fui dar mais um e dei menos um. Eu tenho uma outra lista, que é a lista letras. E aí eu vou ter a letra A, aí eu vou ter a letra E, aí eu vou ter a letra C, aí eu vou ter a letra F, e aí só no final eu vou ter a letra B. Essa lista tá fora de ordem, né? Ela não tá na ordem alfabética. A própria implementação de lista nos fornece uma função sort que serve para ordenar a lista de acordo com algumas regras usuais. Então, números vai ordenar em ordem ascendente, letras vai ordenar em ordem alfabética. Se você quiser ordenar de uma maneira específica, você pode prover uma função de ordenamento específica para ela. Mas, em geral, isso vai servir para a gente. Então, como é que eu chamo isso? Eu faço letras.sort e se eu printar letras, olha só, tá em ordem alfabética. Lembrando que essa função funciona igual o append. Isso é uma função que não retorna nada. Então, se eu colocar essa função dentro do meu print, eu vou ter none também, ok? Esse é um erro bem comum, tomem cuidado se vocês estiverem confusos. Meu, por que diabo minha lista virou none? Pode ser que vocês estejam printando um retorno que não existe, ok? Então bastante cuidado com isso aí, beleza? Uma outra função que seria interessante seria a gente remover um valor da lista. Como é que eu removo um valor da lista? Se eu souber o índice dele, eu posso utilizar a função pop. Então posso fazer letras.pop. Se eu quiser tirar sempre o primeiro elemento, eu dou pop 0, porque eu sei que o primeiro elemento, o índice sempre vai ser 0. E aí se eu der print, letras, tá lá. Não tá mais ordenado, né? Eu tirei o sort. Eu vou até voltar com o sort para ficar mais fácil da gente visualizar. Então ele tirou o A, deixou só o B, o C, o E e o F, porque o pop removeu o primeiro elemento, que era o A. Mas o pop ele tem uma coisa interessante. O pop ele retorna o elemento. Então, diferente da minha função sort que retorna none, se eu atribuir letra ao valor de retorno da função pop, olha só que legal. É o A, não é none. Porque o pop retorna o valor que foi removido da lista, ok? Isso é muito legal, por exemplo, quando a gente estiver iterando com o for sobre índices, e a gente precisar tirar um valor específico da lista e utilizar ele. Então, tipo, eu quero tirar todos os valores pares da lista e fazer uma concatenação. E aí eu posso usar o pop, e aí, ao invés de eu precisar fazer letras, acessando i, e aí remover letras.pop, eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso fazer só atribuir a uma variável o retorno da função pop, legal? Mas e se eu não quiser? E se eu não quiser que retorne nada? Aí tem um operador do Python, que é inclusive uma palavra reservada, que é o del, tá? O del, ele é meio estranho, porque ele não é uma função, então ele não vai usar parênteses. Eu escrevo del, vocês podem ver aqui que o meu editor de texto já deu highlight para ele, porque é uma palavra reservada do Python, assim como, por exemplo, class, etc. Então, del, e aí eu vou passar letras e qual o índice que eu quero deletar. Então, eu vou acessar o índice 0. Se eu printar... Opa! Letras. Eu tinha modificado, por exemplo, e não arrumei. Temos o mesmo resultado. É o array, a lista de letras sem o valor A, que é o primeiro índice. E aí eu tenho só o B, o C, o E e o F, ok? Diferente do pop, eu não posso dar esse retorno dessa deleção para uma variável, tá? Vai dar erro, porque não é assim que o del funciona. Então, se eu quiser pegar esse valor que eu estou deletando e colocar numa variável, eu tenho que usar o pop. O del só serve para deletar se não for... se não for usar o valor que está sendo removido,
ok? Vamos ver uma coisinha aqui. Eu ainda vou usar o del, mas digamos que eu quero só pegar as duas primeiras letras do meu array de letras, ok? Eu vou comentar aqui o del, porque depois a gente vai voltar com ele. Mas vamos dar uma olhadinha em slice, em fatia de lista. Se eu quiser pegar só os dois primeiros, vamos supor, né? Eu tenho lá um programa que tem um monte de letra e eu preciso pegar as duas primeiras letras após ordenar. Ordenar, a gente já sabe ordenar. Como é que eu pego os dois primeiros valores? Bom, a gente poderia fazer letras.pop 0 duas vezes, né? Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso, por exemplo, não, existe um operador específico para isso no Python, que é o operador de slice. Então eu vou fazer letras igual, ou fatia igual, letras, e aí eu vou usar o operador de acesso, que é o colchetes, que a gente já aprendeu, mas ao invés de eu só colocar 0, eu posso definir com 2 pontos uma fatia, um pedaço da lista que eu quero acessar. O primeiro valor que eu vou colocar aqui é o primeiro índice que eu vou acessar, e o valor aqui é o segundo valor depois do ponto. O primeiro valor depois do ponto, que é o segundo valor que eu coloco, ele é o último índice que eu quero acessar, não inclusivo. O que isso quer dizer? Vamos lá, se eu quero pegar o índice 0 e o índice 1, eu vou colocar então aqui desse lado 2 pontos o índice 0, porque é o primeiro valor que eu quero pegar, e depois dos 2 pontos eu coloco o segundo valor, que é o último índice que eu quero pegar, não inclusivo. Então, se eu colocar 2, ele não vai pegar o valor de índice 2. Ele não vai pegar o C. Quer dizer, ele não vai pegar o C. Ele vai pegar só o índice 0 e o índice 1, ok? Vamos printar fatia para a gente ver o que aparece. Olha só, ele pega o valor do índice 0 e o valor até o valor do índice 2 não inclusivo. Então ele não inclui. Eu vou tirar o sort aqui para facilitar a nossa visualização. Então, ó, ele pega o A e o E porque são os dois primeiros valores. Se eu mudar isso aqui para 4, ele vai pegar quais valores? Ele vai pegar o 0, o 1, o 2, o 3 e não pega o 4, porque o 4 é não inclusivo. Então o índice 0 é o A, o índice 1 é o E, o índice 2 é o C e o índice 3 é o F. O B ele não pega porque é o índice 4. E o 4 é não inclusivo. Então, se a gente rodar, a gente pega até o F, a gente não pega o B, ok? Mas por que eu estou explicando isso agora? Porque eu posso deletar fatias. Então, ao invés de eu deletar só letras 0 e com isso remover o A, eu posso remover uma fatia. Então, eu posso remover do 0 até o 4. E aí sobra só o B, que é o último elemento, ok? O del é um operador meio estranho, tá? Eu, pessoalmente, não uso muito ele nas minhas aplicações. Não se faz muito útil. Talvez tenha a ver com as bibliotecas que eu uso, com algum vício que eu tenha, mas em geral não é algo que eu uso muito e eu acho ele meio estranho. Ele parece meio deslocado quando a gente usa. Não nego que, obviamente, já usei algumas vezes, inclusive no trabalho, mas tá aí o conhecimento, né? E aí é uma questão de estilo e de convenção se a gente vai usar ou não. Peraí, deixa eu voltar as letras aqui, porque tem uma outra coisa, né? Eu ensinei vocês a deletar com o índice, dar pop com o índice, deletar com o índice, deletar uma fatia de índice. Mas se eu quiser deletar o C, como é que eu faço? Eu preciso fazer for letra em letras. Não, nem isso, né? Eu preciso fazer for i em letras, em range do len de letras. If letras i igual a C, delete letras i. E vamos printar letras, né, para ver se funcionou. Deu índice fora do range? O que aconteceu? Tá, desculpa, eu fiz um cortinho rápido aqui porque minha cabeça tinha bugado. Eu tomei o índice fora de range porque eu mudei o comprimento da lista dinamicamente e eu tentei acessar o último elemento e ele não existia mais. Então, adicionando um break aqui, ele para depois da deleção. E, rodando aqui novamente para vocês verem, eu deletei o C.
Mas, cara, imagine cada vez que eu tiver um elemento, que eu queira deletar um elemento específico, eu vou ter que percorrer o array inteiro dessa maneira aqui. E, pô, e se eu quiser deletar o B, aí eu vou ter que deletar o C e o B, aí eu vou ter que fazer 2 ifs. Nossa, vai dar pra cabeça, né? Não, graças a Deus, o Python tem uma função dentro das funções implementadas na implementação da lista, que é o remove. Então, letras.remove, e aí eu passo o elemento aqui que eu quero remover. E pronto. Substituir todo aquele código por essa linha aqui, remove, ok? Muito simples, muito legal. Muito prático. Só, obviamente, cuidado para não tentar remover uma coisa que não existe, que isso aqui vai dar erro, ok? Vamos lá, então, agora falar sobre uma coisa um pouquinho mais complexa, mas que eu acho que é necessário para uma videoaula básica sobre listas. É uma coisa um pouquinho mais teórica, talvez, que é a questão de referências. Então vamos lá. Eu tenho uma lista A, que é 1, 2, 3, ok? Eu tenho uma lista B, que também tem os valores 1, 2, 3. Quando eu faço isso aqui, eu basicamente estou falando para o computador: pegue um pedaço da minha memória e coloque esses valores. E aí, para acessar esses valores em memória, eu tenho o nome A. Então, se eu chamar o nome A, eu vou acessar essa região da memória. Não relacionado a isso, aqui eu posso ter um monte de código. Depois eu tenho uma associação B, eu vou atribuir a B uma nova lista. Estou construindo uma lista do zero, que é 1, 2 e 3. Aí o meu computador vai pegar outra região da memória, que não tem nada a ver com a A, e essa outra região da memória vai ser atribuída à variável B. Então, se eu acessar A e B, essas duas listas, apesar de terem os mesmos valores, esses valores estão guardados em locais diferentes da memória. Eles não são guardados juntos. Se eu altero A, eu não altero B, porque eu declarei A e B de maneira separada. Apesar de estar uma linha embaixo da outra aqui no código, elas são declarações separadas. Como é que eu faço para confirmar isso? A é B, o operador is no Python vai comparar esses dois objetos para verificar se eles são o mesmo objeto. E eu retorno falso, porque não são o mesmo objeto, eles estão em locais diferentes da memória. Se eu quiser comparar valores, valor a valor, não local da memória, eu posso utilizar o operador igual. E aí retorna true, porque realmente o primeiro valor é 1, o segundo valor é 2, o terceiro valor é 3. Mas eles não são o mesmo objeto, são dois objetos que possuem os mesmos valores, ok? Essa diferença é muito importante. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ao invés de eu ter uma nova declaração de lista, eu posso dizer que B é igual a A. E aí, se eu fizer A is B, eu tenho true, porque B é o mesmo objeto em memória. Ou seja, se eu altero B, eu altero A também. Olha só, B0 igual a 10. E eu vou printar A. Eu não estou printando B, eu estou printando A. Olha lá, eu alterei o valor de A acessando o valor por B. Isso a gente chama de alias. B é um alias de A. Ele aponta para o mesmo local em memória. Então, quando eu estou acessando a memória do meu computador através de B, eu estou acessando exatamente o mesmo objeto para o qual A aponta. Ok? Olha só que interessante. Eu também posso, por exemplo, fazer um pop, né? Se eu fizer um pop de 0, eu vou ter o mesmo resultado. Eu removi um elemento de A através de B. Ok? Então, é muito importante a gente entender essa diferença de serem iguais no sentido de valores iguais e iguais no sentido de acessam a mesma área da memória, ok? Espero que, assim, essa eu sei que é uma noção um pouquinho mais complexa,
Mas se tiver dificuldade, eu posso trazer uma aula só sobre isso, só sobre gerenciamento de memória, ok? Uma coisa interessante: funções. Se eu tiver uma função aqui, remover item, e eu vou receber uma lista nessa função, ok? E aí, o que a minha função vai fazer é deletar lista 0. Então eu estou deletando o primeiro item. Deixa eu até mudar o nome aqui, ó. Deletar primeiro item, ok? Se eu chamar deletar primeiro item e passar a minha lista A e printar A, o que vocês acham que vai acontecer? Eu tô passando A para minha lista e aí a minha lista vai deletar de uma cópia de A ou vai realmente deletar o valor de A? Vamos ver o que acontece. Olha só, ele deletou o valor de A. A foi declarado antes, mas eu poderia ter declarado depois aqui. E mesmo assim ele tem o seu elemento deletado. Ele não está deletando da lista lista. Ele está deletando de A. Porque esse A, essa lista A, é passado como referência para minha função. Então lista não é uma lista nova que recebeu os mesmos valores de A. Lista aponta para o mesmo endereço de memória que A. Então toda modificação que eu faço em A aqui dentro reflete no A, no meu escopo aqui fora. Tá vendo? Eu alterei o valor 1, depois você moviu o 0, então esse aqui é o novo valor 1. Porque isso aponta para o mesmo endereço de memória, ok? Se tiver ficado complexo, mandem as dúvidas aí nos comentários. E se for necessário, posso fazer uma lista, uma videoaula só sobre isso. Isso tem a ver também não só com listas, tá? Outras estruturas de dado também têm comportamento similar quando a gente passa elas por referência. E existem métodos que a gente pode utilizar para criar uma cópia verdadeira. Uma cópia daí, ao invés de eu fazer A igual B igual A, eu uso um método especial para copiar os valores de A para B em um endereço de memória separado, ok? Eu acho que de listas a gente cobriu basicamente tudo, do básico de como declarar uma lista, até o mais avançado aqui. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais conteúdos de Python, se inscreve, ativa o sininho, que é importante, compartilha com os amigos esse vídeo. Python do zero, essa playlist está ensinando Python do zero de graça. A gente vai cobrir todos os tópicos do básico ao avançado do Python, até você saber fazer serviços web, poder se candidatar aí para uma vaga de júnior se for do teu interesse. Então, se você gostou, compartilha, deixa o like, se inscreve, que isso é muito importante, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Na descrição vai ter referência para o livro que a gente está utilizando para estudar Python e para documentação da página sobre listas lá da documentação do Python, do próprio Python, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.